Adúlteros, vocês não sabem que sendo amigos do mundo, vocês se tornam inimigos de Deus? Tiago traz palavras pesadas no seu evangelho, nós queremos compartilhar isso com você. O crente moderno hoje parece que está mais preocupado com os seus afazeres no mundo ou com as suas conquistas do que com o reino de Deus. E nós queremos trazer uma dura exortação para a igreja e um estudo maravilhoso. Vai ficar disponível na descrição desse vídeo, esse e-book aqui, para você poder pegar Traição à Fé, o perigo de amar o mundo para o cristão moderno. Nós queremos fazer uma análise bíblica. Vem com a gente, que o estudo hoje está incrível, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Deus abençoe vocês e bora lá para mais esse estudo. Hilber, se a gente chamar um cristão moderno hoje e falar para ele se ele está preparado para partir e estar com Cristo, como disse o apóstolo Paulo, que é infinitamente melhor, será que ele vai querer verdadeiramente partir e falar assim, ó, Deus falou para mim que você está prontinho, que você já pode partir agora para o reino dos céus? Será mesmo que o cristão moderno está amando mais ao mundo, está pegado a essas coisas? Será que ele quer sair daqui, Hilber? Eu acredito que não. Pela que eu tenho visto, né, o que a gente tem observado em rede social, em vida também, em comunidade, né, parece que há esse medo da morte ou de não estar totalmente preparado, ou saber que está em falta com Deus em algum ponto, né? Saber que tem alguns pecados ali que a pessoa não corrige e espera um momento mágico para corrigir. Então, a resposta dessa pergunta é geralmente não, né? Sim, mas eu digo assim, né, eu quero até compartilhar com os irmãos aqui o e-book, mas assim, o que eu quero dizer, Hilber, é assim, as pessoas, não só pelos seus pecados em si, né, mas será que as pessoas não estão amando mais o mundo do que o próprio evangelho? O que a gente chama de traição à fé nesse book é mostrar que a gente pode ser um religioso, a gente pode ir nos cultos somente aos domingos, mas também tem aquelas pessoas que vão no culto todos os dias. Se tem culto segunda, ele vai, reunião de estudo terça, ele vai, quarta, quinta, sexta-feira, ele vai. Ele é uma pessoa assídua. Mas ao mesmo tempo, será que ele não está simplesmente sendo um religioso da fé ou ele está realmente amando o evangelho de Cristo? Nós estamos falando isso porque nesse estudo aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, o e-book vai ficar um link na descrição desse vídeo para você baixar. Eu quero deixar esse e-book. E também quero dizer que lá no nosso site, tá? Compartilhando aqui com vocês, o site do Papo com Deus novo está pronto, papocomdeus.com.br. Você pode ver esse estudo aqui também e outros mais, tá? Vai ficar disponível lá. Lá em Apocalipse 18:4, vai dizer, sai dela, povo meu, para que vocês não sejam participantes dos seus atos. O que a gente quer conversar com os irmãos e discutir é que Deus tira o seu povo do Egito para que oferecer sacrifícios a eles e lá no deserto. E no Apocalipse 12 nós também vamos ver Deus levando a sua noiva para o deserto. Noiva é o símbolo da igreja, ou seja, da mesma forma, com o braço forte, que Deus tira o povo ali das mãos de Faraó para adorar ele no Egito, Deus está dizendo o seguinte, ó, para vocês me servirem ou me oferecerem sacrifícios, vocês têm que vir para o deserto. Da mesma forma, nós percebemos que Deus chama a igreja para o deserto dos povos, ou seja, o deserto ali não é literal, não é um local que nós vamos ter que ir para adorar a Deus, não é somente no tempo da grande perseguição da última hora. Nós queremos dizer que deserto dos povos é um símbolo de que a igreja precisa se livrar das coisas do mundo para que novamente a igreja possa oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. E é exatamente isso que Tiago vai falar, Tiago 4:4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Tiago está chamando de adúltero todas as pessoas que amam o mundo e tudo aquilo que o mundo proporciona. Não é difícil as pessoas amarem o mundo hoje. Nós vivemos aí dias que as pessoas estão apaixonadas por tudo que o mundo pode nos proporcionar. Os iPhones, a vida instagramável, as grandes viagens, as viagens caras, monumentais, os restaurantes, Hilber, parece que cada vez que você vai num restaurante, faz uma foto, coloca no Instagram, aí o irmão lá teu olha, vê que o Hilber foi no restaurante do Zé, ele vai querer no restaurante do João, aí foi no restaurante do João, então ele vai querer no de Tomé, e aí vai melhorando, parece que vai ampliando o nível, não só por uma disputa, mas também por procurar cada vez algo maior que vai encher e regalar as suas almas. O apóstolo João também adverte os crentes para não amarem o mundo e nem as coisas que estão no mundo, em 1 João 2,15. Ele diz que quem ama o mundo não tem o amor do Pai. O que ele está falando? Ele está mostrando a incompatibilidade do amor do mundo ser caracterizado com os valores do amor de Deus. O amor do mundo é totalmente contrário ao amor de Deus.
Nós falamos isso num outro estudo também, Uber. Se tem uma coisa que o diabo está preocupado é em satisfazer os desejos do nosso coração. O diabo não quer ver um crente triste, o diabo não quer ver um ser humano triste. Por quê? Porque o objetivo dele, na verdade, é fazer você se apegar às coisas do mundo, você se regalar com o mundo. Porque quanto mais entretenimento as pessoas tiverem, quanto mais prazer as pessoas tiverem no mundo, menos prazer eles terão na glória vindoura. Eles vão estar presos pelas coisas do mundo. As pessoas rolam o feed o dia inteiro. Desculpa. As pessoas procuram cada vez mais se envolverem com as coisas do mundo. Aí você pega um livro, eu peguei um livro do Papo com Deus e entreguei para uma pessoa, aliás, eu entreguei livros para um monte de gente gratuito. E eu falo assim, aí, lê o livro? Eu falo, ai, não tive tempo. Ai, não tive... Ninguém tem tempo para nada. Por quê? Todo o tempo dele é consumido pelo entretenimento que o mundo atualmente oferece. Então, o que me parece, Uber, é que o diabo não quer um mundo em catástrofe, em desgraça. Ele quer um mundo totalmente aprazível, né? Prazeroso para que os crentes estejam intertidos nele. Nós falamos aqui sobre Apocalipse 17, o objetivo daquela meretriz que está com um cálice de tontear nas mãos, ela está embriagando os moradores da terra. Como é que se embriaga os moradores da terra, Hilber? Como é que as pessoas ficam tão encantadas com esse mundo aqui que elas não querem partir daqui jamais? É o que você falou, né? As pessoas parecem que não tem tempo para nada, mas aí quando você vai ver o que elas fazem, aí geralmente passa o resto do dia, quando não está no trabalho, no Instagram, ou vendo série da Netflix, né, ou vendo filmes, ou em bares e restaurantes, né, vivendo uma vida rasa, né? E, consequentemente, essa vida rasa, ela te afasta do evangelho. E, como você falou, o diabo, ele quer realmente fazer isso, né? Ele quer te dar esses prazeres, ele quer que você se afaste de Deus, ele quer que você não tenha esse compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Ele quer que você fique numa letargia da fé. Ele quer que você seja morno, né? Vamos colocar nessa expressão, no qual você vai passar a sua vida indo aos cultos nos domingos, mas se bem apegado a esse mundo, apegado a essas coisas do cotidiano. Muito bom, muito bom. Irmãos, assim, eu quero também falar isso já no começo desse vídeo, porque tem muita gente que pula fora dos vídeos, e eu queria explicar uma coisa para vocês. Nós estamos escrevendo um estudo incrível, não deixe de ver, tá? Chama-se O Evangelho de Satanás. Nossa, o Evangelho de Satanás, que pesado. Não, não é pesado, irmão. Qual o objetivo do seu inimigo? Qual o objetivo do seu arqui-inimigo? Né? Tem um livro muito popular nos nossos dias, nos nossos tempos, chamado A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Eu até tinha na minha livraria, mas ficou na outra casa. Chama-se A Arte da Guerra de Sun Tzu. O que ele vai explicar ali? Que a arma mais poderosa que nós temos contra o nosso inimigo é conhecer o nosso inimigo, conhecer a força, o interesse, o objetivo, né, a força toda a força motriz, o tamanho do seu exército e tal. Sun Tzu vai dizer isso, essa é a arma mais poderosa que nós temos. Qual a arma mais poderosa que nós temos contra o nosso inimigo? É conhecer como Satanás joga, como ele é enganador, mas como ele engana? Ele semeia joio no meio do trigo, mas como ele semeia joio no meio do trigo? Né? Você acha que simplesmente, não, são os crentes falsos. Não, irmão, é o falso evangelho. É a palavra que desvirtua a verdade de Deus. É a palavra que fala aquilo que o seu coração quer ouvir. Hoje não é difícil você ver um grande empreendedorismo de palco entrando nas igrejas. O que tem saído dos nossos púlpitos? A igreja de hoje é a igreja mais fraca da terra, mas isso é consequência do que tem saído dos nossos púlpitos, irmãos. Não tem saído aquele evangelho de confronto. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma irmã que falava assim, que saudade daquelas palavras que me destruíam os domingos, mas que me reconstruíam a semana inteira. Porque você vai lá ouvir a paternidade, que você é filho, você precisa se posicionar como filho, você precisa disso, Deus te ama assim, Deus te ama assim. Parece que não é o mesmo Deus da Bíblia. O mesmo Deus que mandou matar e que matou na Antiga Aliança é o mesmo Deus que mata na Nova Aliança, irmãos. Eu não vejo isso. Dá uma olhada em Apocalipse, para você dar uma olhada, Apocalipse 19. O que Deus está fazendo com seus inimigos, Apocalipse 20. Deus está matando, esmagando seus inimigos. Deus vai matar os mesmos povos que foram mortos na Antiga Aliança, irmãos. Mas antes disso, ele trouxe a graça de Cristo para a remissão do pecado de todos. Então Deus trouxe a oportunidade. Olha, vocês não são merecedores, mas está aqui a boas novas. Vocês podem aceitar aqui, né? O escrito de dívida que estava contra vocês já pode ter sido rompido. Então nós temos a boa nova do Evangelho, exatamente para que o que nós aprendemos na Antiga Aliança não venha acontecer novamente na Nova Aliança. Nós temos tudo isso. Agora imagina só, né? O crente moderno tão apegado ao mundo. Imagina quando Deus chama Noé e dá ordem para ele construir uma arca. Imagina Noé ou Hilber pensando assim, Senhor, eu vou construir a arca. Eu comprei campos, eu semeei, eu tenho
colheitas para fazer, né? Os meus filhos estão crescendo, vão me ajudar nas colheitas, agora eles estão casando, eu vou ter noras, netos, bisnetos, Senhor, deixa eu ficar nessa terra. Não, Noé obedeceu na mesma hora. Se Noé não tivesse obedecido, nós estávamos fritos, irmãos, nós estávamos fritos. Imagina Abraão, quando Abraão recebe a ordem de Deus para largar a sua família, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a cidade que eu vou te mostrar. Agora eu fico imaginando a cena de Abraão reclamando com Deus. Deus, eu construí bens, eu tenho família, eu vou ficar por aqui, né? Afinal, Senhor, o Senhor só quer o meu coração, eu aprendi que o Senhor me ama, que eu sou filho de Deus. Imagina se esses homens não respondessem ao chamado de Deus imediatamente. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que nós precisamos aprender que o crente de hoje, né, tá mais focado naquilo que o mundo pode entregar do que naquilo que Deus nos prometeu para a eternidade. Ele ama tanto ao mundo e os prazeres do mundo que ele não se apega à palavra de Deus e ele não se satisfaz nas promessas advindas de Deus. Eu até, esses tempos, estava com a minha sobrinha aqui em casa e ela estava perguntando muitas coisas. Deus tem uma promessa na minha vida, e o Berela falou isso, Deus tem uma promessa na minha vida, tal. Acho que ela tem 12 anos, 12, 13 anos. E assim, eu vi que ela estava muito perturbada com isso. Ela tinha estudado alguma coisa tinha mexido com ela. Eu falei, mas por que você está tão perturbada? Porque alguém falou que vai vir a grande tribulação, eu vou sofrer. Eu falei, então, esses são os profetas do caos, cuidado com isso. A despeito de que possa haver uma grande perseguição, a Bíblia não está falando de uma batalha ali final de Gog e Magog, a batalha do Armagedon, não é uma batalha nuclear, não se preocupe com relação a isso, tal. Aliás, irmãos, fica ligado, eu e o Uber fizemos um estudo aqui incrível, gigantesco, sobre Gog e Magog, e a Batalha do Armagedon. Nós queremos mostrar ali verdades para vocês incríveis, não só da minha visão e a minha exegese minha do Wilber, mas também de mais de quase 20 intérpretes bíblicos, né, Wilber? Nós pegamos os maiores PhDs de teologia da academia e trouxemos para dentro desse e-book que vai ficar incrível. Nós vamos fazer vídeo aula disso, disponibilizar no Instituto Bíblico e também aqui no YouTube vocês vão ter algumas aulas aí para vocês poderem se alimentar. Então ela estava muito perturbada com isso. Não, eu não vou morrer porque eu recebi uma profecia de que eu teria um marido, que eu teria uma casa e seria próspera. Assim, eu falei assim, olha, eu peguei a Hebreus, Wilber, que fala assim, como é que é? Abraão recebeu uma promessa, mas não enxergou a promessa. Abraão não viu a promessa sendo concretizada. Eu falei, a despeito de que Deus possa mesmo ter feito uma profecia na sua vida, se ele tiver que vir hoje para cumprir os seus planos, os planos de Deus estão, isso é soberania, os planos de Deus estão acima dos meus planos. O juízo de Deus, aquilo que Deus determinou está acima das minhas vontades, dos meus desejos. Eu tentei explicar isso para ela, mas para uma criança de 13 anos é muito difícil. E aí eu peguei e li Hebreus, né, que alguns autores da fé receberam a promessa, mas não viram isso em vida, né, eles vão ver isso em glória, na verdade. Né, as promessas se cumprindo em glória. Então, é muito difícil dizer para uma pessoa que ama o mundo que ela tem que desapegar do mundo, que ela precisa se desapegar disso, né? E é muito difícil mesmo. O crente moderno, por muitas vezes, ele traz o mundo também para dentro da igreja, Hilber. As pessoas estão pegando as pregações, eles estão trazendo comediantes para dentro da igreja, estão arrastando coaches, fazendo baladas gospel, tudo para satisfazer o desejo e o gosto do consumidor. Né? A saudade do Egito, da nossa geração, né? Eu digo saudade do Egito porque Deus tira o povo do Egito e o povo começa a murmurar que sentia saudades do Egito. Da mesma forma, Deus nos tirou do Egito, que é o mundo, o símbolo do mundo, mas o crente moderno continua sentindo saudades do Egito, né? Do mundo. Então, muitos líderes religiosos, o Wilber, têm adotado também esse discipulado mais fácil, por muitas vezes até esvaziado a cruz de Cristo, no que tange ao arrependimento e a mudança, a metanoia que precisa acontecer na vida do crente. Você quer fazer algum comentário sobre isso, Wilber? Eu acho que o que você falou foi muito bem, né? Principalmente na parte das promessas, e usando a analogia de Abraão. Como tu falou, Abraão estava na terra dele, estava com a sua família, ele ouve um chamado de Deus, ou ele tem uma visão de Deus, né? E a partir daí, Deus fala para ele ir para uma terra que ainda vai mostrar, ou seja, nem a terra ele sabia. Ele, pela fé, ele foi a esse local, né? Ele abriu mão de tudo e foi. E hoje em dia a pergunta é se a gente teria essa disposição que Abraão teve, né? Se a gente recebe um chamado de Deus, se a gente recebe uma visão de Deus, uma instrução de Deus para a gente largar tudo e ir para o lugar que ele quer nos levar, se a gente abriria essa mão das nossas coisas, né? E essa é uma pergunta muito difícil, porque esse mundo moderno ele deixou a gente num sono, né, espiritual. Aí nas nossas igrejas a gente ouve as músicas, a gente fala que é o centro da vontade de Deus, que Deus é meu pai, eu sou o ponto fraco de Deus, e aí a gente acaba vivendo essa vida
que não é uma vida condizente com o evangelho. Eu já falei isso aqui, né, e eu quero concluir agora esse estudo nesse bate-papo com vocês, que o desejo de muitos homens de encher os seus templos, na verdade, eles acabam atraindo seguidores, né, eles acabam criando fãs, gerando fãs dentro da igreja, mas poucas vezes eles conseguem transformar pessoas em discípulos, né, ou seja, acontecer a metanoia mesmo. Então, a nossa preocupação aqui hoje é que você, crente moderno, você se alimente da palavra de Deus todos os dias, vem aqui no Papo com Deus se edificar, corre lá no nosso site, tem estudos gratuitos no nosso site, alguns e-books que a gente deixa lá, você vai procurando os banners, vai clicando, preenchendo os dados e recebendo alguns e-books gratuitos. Lá também tem o clube.papocomdeus.com.br, que é o nosso clube de estudos bíblicos. Você tem mais de 280 e-books que nós já escrevemos, estudos também para você se edificar. Eu quero dizer para você, para finalizar, que o chamado do Espírito Santo continua o mesmo para nós hoje. Sai dela, povo meu, para que vocês não sejam participantes dos seus atos e também do seu castigo. Sigamos, irmãos, rumo à Nova Jerusalém, como mostra em Apocalipse 21, né? Nos vestindo de branco, vestiduras brancas, que são os atos de justiças da noiva. E a vestidura branca, o anjo mostra em Apocalipse 21, que são as obras de justiça da noiva. Então, continue andando em santidade, seja separado ao Senhor, preocupe-se hoje com o evangelho puro e verdadeiro, de volta à sã doutrina, para que você não seja também participante dos atos de adultério dessa nova Jerusalém, dessa grande Babilônia que está lá no Apocalipse 17, amém? Então eu quero dizer isso para você, que esse e-book vai ficar disponível, eu quero compartilhar aqui a tela com vocês, esse e-book aqui, a Traição à Fé, os perigos de amar o mundo para o cristão moderno, uma análise bíblica, a gente não leu nenhuma parte dela, então assim, fica à vontade para você crescer os estudos, vamos deixar um link aqui abaixo para você. Também quero convidar você para comprar as nossas revistas de estudo bíblico, sabendo que quando você compra uma revista, a gente pode converter isso para trabalhos missionários lá na África e aqui no Brasil também, tá? Nós temos projetos em Angola, Moçambique. Nossos materiais desembarcaram em Portugal novamente esse ano, graças à colaboração de alguns irmãos, e também aqui por todo o Brasil, que a gente ajuda, e temos algumas alianças incríveis, como o Gines, aí, nossa aliança de Goiânia, que tem feito um trabalho maravilhoso, batizado pessoas e andado pelo sertão do Nordeste, graças ao apoio de vocês aí. Então eu quero dizer, compre as nossas revistas do Papo com Deus, o Antônio vai deixar um link para vocês aqui abaixo, papocomdeus.com.br/revista, e assim você pode edificar o nosso ministério também. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.